Eu me lembro que algum tempo atrás, quando alguém falava assim, ó, fulano tá com problema do coração, parece que já ia morrer. A impressão que já era essa, entendeu? Cara, assim, falar o fulano foi lá e consultou e tá com problema do coração. Aí, se a gente morava na zona rural, aí você tem que corria, menina. A pessoa ia, podia, parece que já tava marcado os dias. Hoje isso mudou, não tem nada a ver, não é pra gente ficar com, achar que Então, é pra, só pra, essa pergunta é pra ver se de repente tem alguém que tá, porque sim, só pra esclarecer melhor. De repente a pessoa recebeu um diagnóstico hoje e ele ainda não aprofundou. Ele tá morrendo de medo. Aí o emocional já vai ativar ali, já né? vai, né? O que você pode falar para uma pessoa que tá assim, ou alguém que costuma achar também que de repente a pessoa não tem a doença, mas tem medo de ter um diagnóstico. O que pode fazer? Essa pergunta é muito interessante. Por quê? A gente tem várias vertentes dela. A primeira é a seguinte: muitos médicos, né, eles às vezes não sabem a gravidade do que ele está falando, né, a gravidade do que essa fala pode ocasionar em determinada pessoa. Né? As pessoas têm temperamentos diferentes, elas assimilam informações de forma diferente. Então, às vezes, eu falo pra você, né, ó, Gleice, você tá com uma doença grave e você, infelizmente, se você não tratar com o remédio de forma correta, você pode morrer. Mas eu posso falar, por exemplo, pra sua esposa, pra outra pessoa, a mesma informação e você cair numa depressão profunda e ela nem se importar, levar a vida normalmente, né, desempenhar suas atividades de trabalho normalmente. Tem gente que vai cair na farra. Ah, tá, tô quase, então peraí. Vou aproveitar. Né? Então, o primeiro ponto é esse, assim, a gente como médico, a gente tem que ter muita... Por isso que eu falo que, assim, nesse ponto é uma especialidade muito boa a cardiologia, porque a gente consegue desmistificar muito isso aí. Eu lembro que antigamente, ainda hoje, né, é muito comum a pessoa ir no hospital e falar, ó, a senhora teve um princípio de infarto. Não existe princípio de infarto. Né? Assim, se a pessoa... Curioso isso aí, eu já ouvi isso demais. E ela teve alta do hospital, né? Você teve um princípio de infarto, vai procurar ajuda em outro local. Né? Então, assim, não existe, assim, o infarto é quando você tem uma placa de gordura numa artéria, né, numa veia do coração, e essa veia tá para entupir, vai entupir, e ela tem que ser desobstruída. Então, o princípio de infarto seria o início desse entupimento, mas vai entupir, vai se configurar o infarto e vai ter que ser desentupido ou você vai morrer, por exemplo. Ou vai ficar com uma sequela grave no coração. Então, quando inicia uma cascata do infarto, por exemplo, essa pessoa que vai ao hospital e recebe essa informação, ela só pode sair do hospital no momento que é descartado totalmente um infarto em evolução. Então, quando a gente vê no consultório alguém falando, doutor, eu estava no hospital ontem, eu tive um princípio de infarto. Mas por que o senhor saiu do hospital? Não é porque assim, quando inicia a cascata do infarto, você tem que confirmar com exames de sangue, mandar para uma cidade maior, né, ou uma cidade que faz a angioplastia, a desobstrução dessa artéria, dessa veia entupida. Então, não é correto nós, como médicos, assustarmos as pessoas citando o tal do princípio do infarto. Eu falo que é muito comum em médicos mais antigos, né, que antigamente não tinha tanto recurso, né, e muitos infartos eles eram tratados com remédio, né, e a pessoa procurava o cardiologista depois já com o coração estragado, né, se não morresse em casa, muitas vezes. Então, hoje, assim, o termo princípio de infarto é um termo errado, porque se um infarto se inicia, você tem que resolver aquele quadro até ele chegar nas últimas instâncias, por exemplo, que é o cateterismo. Aí eu vou observar, filmar aquela artéria obstruída e vou desentupir ela, ou vou ver que não tem como desentupir e vou tratar com remédio. Mas eu cheguei ao final.